vai passando, mas eu já tinha anotado e ele perguntou de novo. Primeiro ele elogiou, tá falando ótimo programa, todo dia incrementando meu home office, obrigada mesmo por estar sempre ligadinho aqui com a gente. O Marco, e ele pergunta sobre essa queda de Neogrid, né, se saiu algum resultado ou algum outro fator que justifique, né, que tenha afetado aí a empresa. O Felipe Villegas acabou de falar um pouquinho de Neogrid ali, né, e agora eu queria que o Marco falasse, comentasse um pouquinho para responder aí para o Rafael Barata, por que dessa queda da Neogrid aí, se tem algo que justifique isso. Olha, Rafael, eu particularmente não vi, né? Você colocou aqui um fato relevante, um comunicado. Eu particularmente não vi nenhuma comunicação da companhia que justificasse aumento de volatilidade e queda. O que a gente precisa entender é que foram várias ações, né? Que até eu provoquei o Felipe ali, várias ações que fizeram IPO recentemente, né? E subiram muito depois do IPO. Daí a pergunta que eu deixo para você agora, Rafael. Por que subiram depois do IPO? Né? Imagina você é dono de uma empresa e ela está sendo avaliada a 100 milhões de reais. Por que você já não aproveita, já não faz um IPO a 150 milhões de reais? Você prefere fazer a 100 milhões e depois ela se valorizar em bolsa esses 50%? Não faz sentido. Né? Então, talvez o errado não foi essa queda recente. O errado foi a valorização, né? Que talvez tenha sido puxada por influenciadores, até alguns movimentos parecidos. Então, talvez a alta tenha sido muito expressiva e muito rápida. Então, é natural. Subiu muito rápido, sem um grande fundamento, pode descer rápido também, né? Ou a totalidade ou uma parte. Então, a gente sempre precisa entender por que está subindo. Está subindo só porque estão influenciando essa alta? Ela vai devolver. Então, ou a gente entende esse movimento, se aproveita desse movimento, né? Ou a gente fica completamente fora, porque você realmente pode ser machucado, ser o último a chegar e depois você não entende por que está caindo. Ah, Marco, por que está caindo? Pode ser que não é um movimento de queda, pode ser que a alta tenha sido realmente sem uma grande justificativa. Ah, tinha potencial de alta? Tinha, mas será que um papel ele se valoriza 50% em 2, 3 meses? Né? O que tem de tão errado que o mercado não tinha visto uma distorção tão grande? Então, esse é o alerta que eu deixo. Muito cuidado com essas altas. Olha um pouco para trás, para os últimos 2, 3 meses, né? Talvez entenda por que um papel pode cair depois e ter essa realização. Tá? Então, muito cuidado. Mas no caso de Neogrid, particularmente, eu não vi nenhum fato relevante, nenhum comunicado grande para trazer volatilidade. Tá? É um ativo bom, bem tocado, bem executado, mas ao mesmo tempo os ativos de tecnologia são reconhecidamente caros. Tá? Então, para ele cair 5%, 10% num espaço curto de tempo é bastante comum. Tá? Tem que tomar cuidado com isso também. Está caindo agora, só para a gente atualizar aqui, né? O Grid caindo 3,23%, está cotado a R$ 9,01. Já que a gente estava falando aí de Neogrid, vamos falar sobre isso. Marco, o William está falando a saída do fluxo estrangeiro na segunda-feira, para você comentar um pouquinho sobre isso. A gente trouxe, na verdade, um aumento, né, de fluxo estrangeiro no início dessa edição, mas ele tá falando especificamente na segunda. A gente teve, pelo menos os últimos indicadores consolidados até agora, tem vindo bons, né? Até o Werner, ele brincou, né? Ele falou assim, imagina um show, né? Você vai lá, você corre. Então, a gente teve entrada recente nos últimos meses, né? Desde novembro, né? Muito, muito forte, entrando. E aí o investidor fala assim, por que eu vou fazer no Brasil? Não sei. Eu compro liquidez, vou lá, compro Itaú, Bradesco, Banco Brasil, né? Ou ações que tem bastante negócio no Ibovespa, né? E depois, estando já dentro do Brasil, depois eu decido, tá? Particularmente, Rafael, desculpa, o William, né? Falando sobre fluxo, depois a gente vai confirmar essa informação, mas lembra que segunda-feira, né, poucos dias atrás, no começo da semana, qual que era o assunto, né? A gente tinha GameStop lá nos Estados Unidos, ainda bastante quente, mas a gente tinha eleições aqui no Brasil, né? Eleições, talvez... dependendo da análise, você pode dizer que é mais importante mesmo do que a própria eleição presidencial, né? Ela deve definir o rumo do Brasil nos próximos 2 anos. E o estrangeiro, dependendo do estrangeiro, pode ficar com um tom de aversão a risco maior, e por soma desses fatores globalmente e localmente, ele tomar a decisão de sair, tá? Mas o que a gente viu de terça-feira e nessa quarta-feira é que a aceitação do investidor local e a aceitação do investidor global, investidor estrangeiro,
tem sido boa em relação a esse movimento aqui da eleição no Congresso, tá? Então deve ser bem recebida. E até tinham me perguntado assim, basicamente sobre o que o mercado entende ou tem interpretado, é que aumenta a probabilidade, aumenta a leitura que a gente pode ter as reformas acontecendo numa maior velocidade, ou seja, agora deve acontecer, ou agora está cada vez mais próximo, tanto as reformas como privatizações, enfim, traz uma sustentabilidade, né, uma segurança jurídica maior para o investidor. Tá? Essa leitura que o investidor, de uma forma geral, teve de terça-feira para cá. Né? Ô Marco, tem uma pergunta do Rafael aqui sobre Bradesco, né? Ele está perguntando se vai explodir no balanço. Eu já queria emendar com uma pergunta que eu ia fazer para você.